Então foi onde eu percebi que a minha opinião, a minha convicção sobre algo que eu nem sabia antes, mas eu já tinha, percebi que aquilo era real. Era algo que estava dentro de mim e eu não sabia. E quando eu começo a me tratar e estudar, eu tenho a clareza, né, e a certeza daquilo que eu já tinha, a minha opinião. E como foi que eu desenvolvi a depressão? Por que eu fiquei? Geralmente as depressões, ela vem de perdas, né? Perda de um ente querido, perda de um emprego, perda de alguma coisa. Mas, de fato, a depressão, ela vem sobre pressão de algo, né? Você está sofrendo uma pressão de uma determinada coisa. E naquela época, eu cobrava muito de mim, por eu ser, como que eu vou falar? Por eu ser líder de mulheres, eu cobrava muito de mim. E eu sempre tive algo em mim. Eu não quero falar de algo que eu não vivo. Então, eu sempre trazia para o trabalho de mulheres aquilo que eu vivia dentro de casa, algo que eu estava aprendendo com Deus e eu estava trazendo para a minha realidade de vida. Então, eu tinha muito medo de falar de algo que eu não vivia. E eu cobrava muitas vezes de mim. Cada vez mais eu me aperfeiçoar, cada vez mais eu melhorar. É claro que, de fato, nós temos que buscar isso, né? A nossa melhora a cada dia, o nosso desenvolvimento pessoal, a gente ser melhor. Mas eu acabava me cobrando muito. E fora isso, era pressão, né? De pastor em cima, falando determinadas coisas, mas às vezes desafio dentro de casa, né? Conjugal, com o esposo. Então, eu me via muito pressionada em várias áreas. Eu também tinha uma segunda líder, era eu a primeira e tinha a segunda. Assim, né, dizia o meu pastor, até que depois eu descobri que quem era a primeira líder não era eu, era outra. Mas a gente se dava super bem, a gente não tinha essa competição de primeiro ou segundo, não havia isso entre a gente. A gente tinha muita harmonia, a gente sabia sempre lidar uma com a outra. Até nas nossas diversidades, né, nós sabíamos lidar uma com a outra. Né? Foi uma pessoa que me ajudou muito nesse período que eu tive de liderança das mulheres. Aprendemos muita coisa junta, foi uma super amiga. Mas também, às vezes, eu sofria certa pressão, porque ela já estava no Ministério de Mulheres há mais tempo. Quando eu entrei, ela já estava no Ministério de Mulheres. Foi ela até que pediu para mim entrar no Ministério das Mulheres. Só que quando ela pediu para mim entrar, a intenção dela era sair. E acaba que ela não sai. Ela continua na liderança das mulheres junto comigo. Então, eu tinha várias pressões na minha vida, né? A pressão dentro de casa, de ser mãe, de ser esposa, de ser dona de casa, né? A pressão dentro da igreja, do pastor, daquela líder também que estava junto comigo, que às vezes cobrava. E nesse momento de depressão foi uma fase muito difícil para mim, porque eu chegava e ia para a igreja chorando. Eu chegava para a igreja para poder pregar chorando. Para mim foi um grande desafio. E uma vez mesmo, ela chegou para mim e falou que não tinha como eu continuar daquele jeito. Que eu tinha que fazer alguma coisa. Só que eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não tinha noção do que estava acontecendo comigo. Eu não sabia. Não sabia o que eu ia fazer. A única coisa que eu sabia fazer era orar. Eu só sabia falar com Deus. Deus, me ajuda a sair dessa. Deus, eu quero entender o que está acontecendo. Então, foi se passando o tempo. Eu não queria procurar um psicólogo, um psiquiatra, justamente pelo medo deles querem me enfiar remédio. Falei, não vou. Se eu for, eles vão querer me enfiar remédio e eu não quero tomar remédio, eu não aceito isso na minha vida. E só falava com Deus. E comecei procurando nas redes sociais. Comecei procurando no YouTube,